Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Alessandro, pesquisador da Embrapa Gado de Leite, em saúde animal e qualidade do leite. Estamos hoje aqui com essa conversa para ouvirmos os dois colegas, a Julieta e o Cláudio, sobre as inovações e os novos serviços prestados pelo Laboratório de Qualidade do Leite, da Embrapa Gado de Leite, e sobre as INs, as Instruções Normativas 76 e 77. A doutora Julieta de Jesus da Silveira Neto Lanes é bacharel e licenciada em Química pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em 2006. Ela concluiu o mestrado em Agroquímica na área de Química Analítica pela Universidade de Viçosa, em 2009, e tem doutorado também em Agroquímica pela mesma universidade em 2011. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Química Analítica. Foi analista da Embrapa Agropecuária, Embrapa Amazônia Oriental, notada no Laboratório da Agroindústria. No período de 2010 a 2012, foi supervisora do GERELAB, que é o Laboratório de Gerenciamento de Resíduos daquela unidade, e membro do Comitê Interno de Gestão Ambiental. Atualmente, ela é analista da Embrapa Gado de Leite e responsável técnica pelo Laboratório de Qualidade do Leite. O Dr. Cláudio Versiani é formado em veterinária em 1999. Tem especialização em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Concluiu seu mestrado em 2010 pela UFMG, com a dissertação Efeitos da Produção e da Sazonalidade sobre a Qualidade do Leite Cru Refrigerado Processado em uma Indústria de Minas Gerais. E em 2014 concluiu o seu doutorado também pela UFMG, com o impacto econômico da coleta seletiva sobre a qualidade do leite cru refrigerado, composição e rendimento do queijo Minas artesanal. Ele iniciou a sua carreira no programa Dairy Hetzman, da Universidade da Flórida, trabalhou também na Delaval, de 2001 a 2009, na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Distrito Federal e atuou como analista na inspeção de produtos de origem animal. Atualmente, é analista da Embrapa Gado de Leite e atua nas áreas qualidade do leite, pecuária de precisão e tem desenvolvido trabalhos com ensino à distância. Então, nós passamos, então, a palavra à doutora Julieta e logo em seguida nós passaremos para as perguntas que o público nos enviar. Então, bom trabalho a todos e a doutora Julieta está com a palavra. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu vou falar um pouco com vocês sobre o Laboratório de Qualidade do Leite da Embrapa e os novos serviços que a gente vai oferecer. Para quem não conhece ou quem deseja conhecer pessoalmente o laboratório, ele fica sediado na Embrapa Gado de Leite, em Minas Gerais, Juiz de Fora, e as instalações iniciais do laboratório se deram início em 1997, ou seja, tem 23 anos o laboratório. As análises em equipamentos automatizados iniciaram-se em 1998. Atualmente, a gente tem cerca de 30 mil amostras mensais e 4 linhas de equipamentos para atender todos os clientes. Em 2003, o laboratório foi credenciado pelo MAPA e passou a fazer parte da Rede Brasileira de Qualidade do Leite. A Rede Brasileira de Qualidade do Leite, ela tem a função de realizar análises de leite cru em amostras para cunho fiscal. Atualmente, a gente tem mais de 10 laboratórios pertencentes a redes. No entanto, o laboratório de Belém e de Rondônia ainda não estão em funcionamento. O laboratório padrão de referência da rede fica em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, que é o LFDA. Em 2017, o laboratório foi credenciado, os ensaios foram credenciados na ISO 17025, garantindo os padrões de qualidade de todos os ensaios realizados pelo laboratório.
Hoje, realizamos contagem de células somáticas, o CCS, contagem total de bactérias, CTB, composição centesimal com quantificação de gordura, proteína, lactose, sólidos totais e ureia. E todas essas análises, elas passam por um controle rigoroso de qualidade, garantindo, né, que os resultados sejam de qualidade para o cliente, padrão Embrapa. Mas pensando em melhorar os nossos serviços, criou-se, né, metas para melhorar todo o atendimento. Então, criou-se um gerente de relacionamento, inclusive ela já entrou em contato com alguns clientes antigos e os novos ela também irá entrar em contato. Para que esse gerente de relacionamento? Para passar todas as demandas necessárias para melhorar os nossos serviços, para passar as novidades para os clientes. Além desse gerente de relacionamento, uma novidade muito interessante e que é uma demanda antiga de nossos clientes seria o serviço de coleta em loco. O que seria isso? Nós temos agora um caminhão refrigerado da Embrapa, em parceria com a Colpimetro, que vai buscar a amostra no seu estabelecimento. Ou seja, você não vai precisar mais se preocupar com a logística de amostras. Além disso, você não vai precisar mais utilizar caixas refrigeradas, isotérmicas, isopores e nem gelos recicláveis. Por quê? O caminhão é refrigerado e as caixas vão ser fornecidas pela gente também. E tem todo um controle disso. Como que vai funcionar essa coleta? A partir de segunda-feira, a gente já vai começar a coletar nos primeiros clientes. Foram divididos os clientes em 4 rotas, né? Sendo que em cada rota a gente vai passar 2 vezes em cada rota dessas. Então, cada cliente vai ser beneficiado com 2 coletas mensais. Então, eu acho que isso vai ser bastante benéfico, porque vai reduzir custos, né, que o cliente gastava com o transporte, utilizando transportadora particular, trazendo as amostras pessoalmente. Vai ficar muito mais barato e mais cômodo para o cliente. Além disso, todos os clientes que fizerem a análise de composição centesimal ou de CCS vão ganhar de bônus as análises de nitrogênio ureico e caseína. Não vão pagar nada por essas análises. E são análises interessantes de vocês terem, porque a análise de nitrogênio ureico é importante na questão da nutrição do animal, né? Na dieta do animal, e a caseína é importante nos produtos, no rendimento de produtos, principalmente de queijos. Além disso, também vamos oferecer gratuitamente para os clientes webinários técnicos, cursos em EAD estarão disponíveis na plataforma da Embrapa, que é essa que está aí embaixo, ead.cnpgl.embrapa.br. São diversos cursos com diversos temas diferentes: silagem, amostragem, coleta e transporte, melhoramento genético, controle zootécnico e rebanhos leiteiros, vários que vocês podem acessar, vocês serão avisados antecipadamente para fazer inscrição. E todos esses cursos têm um certificado, ou seja, garante que você vai estar treinado e tem como comprovar esse treinamento. Além disso, pela RepLate, vocês podem acessar as palestras e vídeos que vão estar disponíveis também. Além dessas novidades, nós já estamos trabalhando em um novo software. Esse novo software, ele ainda está em desenvolvimento, né, com recurso e parceria da BDI, e vai possibilitar emitirmos relatórios diferenciados, diferentes tipos do que é já feito hoje, atualmente. Além disso, os resultados vão ser enviados para o produtor por diversas maneiras, por SMS, WhatsApp ou e-mail.
Esse serviço, quando estiver pronto, vocês serão informados, isso brevemente. Bom, eu acredito que todos esses serviços vão trazer muita comodidade para vocês, isso pensando em facilitar a logística de amostras, além de que as nossas análises vão continuar tendo padrão de qualidade Embrapa, atendendo as normativas vigentes para o leite. Eu agradeço, né, a presença de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato por esses telefones, e estou à disposição. Espero que essa parceria seja estreitada. Nós preparamos isso pensando na melhoria dos nossos serviços, e eu acredito que nós vamos ter sucesso. Contamos com o estreitamento dessa parceria com vocês. Eu passo a palavra para o Dr. Cláudio, que vai falar um pouco sobre as novas INs 76 e 77. Obrigado, Julieta. Parabéns aí pela fala inicial, né? Excelentes novidades aí sobre o laboratório. Vou compartilhar minha tela aqui da minha apresentação. Farei uma breve apresentação. Está compartilhado aí? Sim. Sim? Então, a ideia aqui é falar um pouco sobre essa nova regulamentação da qualidade do leite, né, as instruções normativas do MAPA número 76 e 77. A ideia não é destrinchar ipsis litteris todos os artigos, resumir um pouco das novidades que ela trouxe, e que, na verdade, já não é uma nova legislação. Ela foi criada em novembro de 2018, com vigência a partir de 30 de maio de 2019. Então, estamos completando já 1 ano e 10 dias que essa nova legislação, por assim dizer, entrou em vigor. Então, ela já é bem conhecida aí do produtor rural e dos laticínios. Então, vou fazer um breve resumo dos principais pontos que trouxeram novidades aí em relação às normativas anteriores, que foram todas revogadas, a saber, a Instrução Normativa número 51 e a Instrução Normativa 62, como sendo as principais. Fazendo um breve histórico, então, a Instrução Normativa número 51 de 2002, ela foi muito importante, né, porque foi o marco histórico do início do programa de qualidade do leite no país. Ela instituiu a obrigatoriedade de análise mensal do leite de todos os produtores, que até então não havia essa obrigatoriedade, e definiu limites para contagem de células somáticas e contagem padrão em placas no leite cru, né? Apesar de ela ser de 2002, a sua vigência proposta inicial era para o ano de 2005 nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e a partir de julho de 2007 nas regiões Norte e Nordeste, com padrões máximos de 1 milhão para a contagem bacteriana total, ou agora nós, né, comumente falamos contagem padrão em placas, e contagem de células somáticas 1 milhão. É interessante ver que naquela época a gente tinha um escalonamento também, né, de atingir uma meta, né, a gente ia decrescendo esses valores, sai partindo de 1 milhão, chegando a 100 mil CPP para bactérias, e partindo de 1 milhão de contagem de células somáticas até 400 mil células somáticas, isso previsto para o ano de 2011 e 2012 em cada região. Houve uma evolução nesses números, foi muito importante essa instrução normativa, principalmente naqueles laticínios que implementaram o pagamento por qualidade a partir do ano de 2005. Eu tive a oportunidade de trabalhar a minha dissertação de mestrado justamente nesse período, onde eu trabalhei com dados anteriores de qualidade do leite de uma indústria grande de Minas Gerais, antes de 2005, e após 2005, com a implementação de pagamento por qualidade, a gente observa realmente uma evolução muito grande nessa indústria. Enfim, mas grande parte dos produtores ainda não estavam aptos a atingir esses índices máximos de qualidade previstos para 2011 e 2012. Então, foi publicada uma nova norma, a Instrução Normativa número 62, instituindo também, continuando com o escalonamento por regiões e postergando essa data para 2016, 2007, para os limites máximos para CPP e CCS também no mesmo nível, 100 mil e 400 mil.
Também, ao chegar naquela data, o Ministério da Agricultura observou também que uma parte relevante de produtores ainda encontravam certas dificuldades, algumas dificuldades para atingir esses limites, postergou para 2018 e 2019 esses limites mais uma vez, e uma segunda vez, e uma terceira vez, na verdade, com a Instrução Normativa número 31 de 2018, para julho de 2019. Foi quando houve uma mudança de pensamento dentro do Ministério, houve uma discussão ampla com toda a cadeia produtiva, com todos os setores, envolvendo academia, centros de pesquisas, instituições públicas, indústria, e onde se chegou à conclusão que a gente precisava de uma norma diferenciada. Não bastava uma norma apenas com escalonamentos regionais e com índices decrescentes de qualidade, né? Havia uma certa dificuldade do produtor se adequar, uma parcela desse produtor se adequar a essa questão da qualidade. E, então, foi publicada essa nova legislação num formato um pouco diferenciado, né? A Instrução Normativa 76, ela definiu os regulamentos técnicos dos produtos do leite cru refrigerado, pasteurizado e pasteurizado tipo A, assim como já existia na legislação anterior, né? Permaneceu praticamente muito similar à que existia anterior, e o grande diferencial, ao meu ver, foi a Instrução Normativa número 77, né, que ela regulamentou a inspeção sanitária da obtenção, acondicionamento e transporte do leite cru refrigerado até a recepção em estabelecimento registrado no Serviço de Inspeção Oficial. Mas o foco principal dessa Instrução Normativa número 77 é o caráter de gestão das propriedades, o caráter de capacitação educacional desses produtores rurais, de implementar realmente estratégias duradouras que vão permitir que esse produtor melhore a sua produtividade, melhore a sua rentabilidade e, consequentemente, a qualidade do seu leite, né? E fazendo com que esse produtor permaneça, tenha uma vida longa, né, na atividade leiteira. Então, eu acredito que essa nova visão proposta pela nova legislação, ela terá muito mais sucesso do que as instruções normativas anteriores. E, além disso, né, ela trabalha com toda a parte de sanidade do rebanho, a implementação das boas práticas agropecuárias, coleta e transporte do leite e análise e seleção da matéria-prima pelos laticínios. Eu peguei alguns pontos em relação à Instrução Normativa 76 e 77, que merece atenção para a gente começar a nossa discussão. O artigo 3 ele é muito importante, porque ele mudou a temperatura de recebimento do leite na indústria, no estabelecimento, na plataforma de recepção, passando de 10 graus Celsius para 7 graus, a temperatura máxima, admitindo-se excepcionalmente até 9 graus Celsius. Isso não pode ser uma regularidade. Então, hoje, a temperatura máxima permitida para a recepção é de 7 graus Celsius. Em relação aos parâmetros de composição do leite, né, permanece inalterado em relação às normas anteriores, gordura mínimo de 3%, proteína 2,9%, o que entrou foi a lactose anidra, 4,3%, extrato seco desengordurado, 8,4%, e sólidos totais, 11,4%. Até aqui também não tem muita novidade. Em relação aos parâmetros físico-químicos, também manteve-se os principais parâmetros praticamente inalterados, a acidez titular também de 0,14 a 0,18, a lisarol mínimo de 72%, a densidade relativa de 1,028 a 1,034, e o índice crioscópico também de menos 0,512 graus Celsius a menos 0,536 graus Celsius, ou em graus Hovert. Observando que também o leite cru refrigerado não deve apresentar agentes inibidores do crescimento microbiano, como antibióticos, neutralizantes da acidez e reconstituintes da densidade ou do índice crioscópico, considerando fraude. O que veio de mudar realmente foi aqueles parâmetros escalonados. Não existe mais um escalonamento por região, nem metas decrescentes para atingir o limite máximo permitido, a qualidade máxima permitida, vamos dizer assim. Então, atualmente, a contagem padrão em placas máxima definida pela nova instrução normativa é de 300.000 UFC por ml, e de contagem de células somáticas máximas de 500.000.
nós não temos mais regiões e não temos mais data para que isso seja atingido. Obviamente, o Ministério pode publicar normas complementares e alterar essa questão a qualquer momento, né? Então, esse é o principal mudança ocorrida em relação às normas anteriores. E um outro ponto também que gera, às vezes, muitas dúvidas é em relação ao cálculo desses valores aqui, né? Então, vai ser realizado, nós vamos ver alguns exemplos mais à frente, mas, normalmente, o estabelecimento vai trabalhar com a média geométrica trimestral para se avaliar se o produtor atingiu esses limites máximos permitidos. Nós vamos observar alguns exemplos mais à frente. Um outro ponto é que o leite cru recebido em latões deve atender os mesmos critérios estabelecidos para o leite cru refrigerado, com exceção da temperatura, né? Então, o leite em latão é uma dúvida, nós temos ainda muitos pequenos produtores que entregam leite em latão, alguns entregam leite em tanques comunitários, mas muitos entregam na plataforma da indústria, ainda em latões. Ele não pode ser refrigerado, deve ser entregue em temperatura ambiente, mas no máximo até 2 horas após o término da ordenha. Então, ele pode ser entregue em latões, o leite em latão ainda é permitido pela legislação. Em relação à Instrução Normativa 77, ela tem um caráter de capacitação educacional muito importante, né? Então, o ponto mais importante que, ao meu ver, que ela instituiu foi que o estabelecimento deve manter como parte do seu programa de autocontrole o plano de qualificação de fornecedores de leite, que deve contemplar assistência técnica e gerencial, bem como a capacitação, palavra muito importante e repetida várias vezes durante a norma, de todos os seus fornecedores, com foco, como eu falei no início da apresentação, na gestão da propriedade e na implementação das boas práticas agropecuárias. Esses são os pilares, são as bases para que o produtor aumente a sua produtividade, aumente a sua rentabilidade e, consequentemente, aumente a qualidade do seu leite. Tudo isso, a qualidade do leite vai ser consequência da implementação das BPAs, da capacitação do produtor, da gestão da sua propriedade, e tudo isso observado, auditado e verificado dentro do plano de qualificação dos fornecedores da indústria, né? Então, é uma corresponsabilidade, tem responsabilidades da indústria, responsabilidades também do produtor. Só para constar, né, as boas práticas agropecuárias dentro da Instrução Normativa 77 são 16 itens que devem ser trabalhados na propriedade. Obviamente, alguns vão ser implementados no primeiro momento, isso vai depender do diagnóstico da situação inicial dentro do plano de qualificação que a indústria fizer, para cada propriedade, dentro das prioridades que cada propriedade deve ter dentro do seu objetivo. Obviamente, muitos desses processos necessitam somente de ajustes nos seus procedimentos, outros vão precisar de investimentos, e não precisam ser feitos da noite para o dia. Dentro do plano de qualificação, dentro do fornecedor e dentro de cada propriedade, vão se estabelecer um cronograma para execução para cada ponto das boas práticas agropecuárias. Um outro ponto importante, novamente, como eu falei para vocês, é a questão da capacitação. O responsável pelo procedimento de coleta do leite na propriedade rural, ele deve possuir treinamento básico sobre higiene e procedimentos de coleta. E para garantir o atendimento, né, sobre esse treinamento, o estabelecimento deve possuir supervisor capacitado pela RBQL, sem prejuízo dos tratamentos que possam ser realizados pelo estabelecimento. E nesse ponto aqui, só gostaríamos de lembrar que a Embrapa trabalha com ensino à distância, né, o EAD Leite nosso da Embrapa, onde nós temos capacitados vários técnicos, vários funcionários de estabelecimentos, vários produtores rurais, nessa área de amostragem, coleta e transporte de leite e produção de leite de qualidade. Mais uma vez, o artigo 44 reforça, né, o estabelecimento deve verificar na propriedade rural as condições de obtenção e conservação do leite, sempre que os resultados das análises realizadas pela RBQL violarem os padrões estabelecidos. E, para isso, o estabelecimento também deve possuir técnico capacitado para atendimento ao disposto disso aqui. Então, o corpo técnico dos laticínios deve ser capacitado, deve ser treinado, para que ele possa identificar na propriedade rural
os pontos necessários para que sejam corrigidos, né? Onde houve a falha, em qual procedimento houve a falha, para que ele possa corrigir aquele ponto e para que os valores, né, os índices, né, de qualidade da fazenda volte ao normal. E aqui é só para a gente, eu não vou ler, obviamente eu não vou ler isso aqui, né, mas é para a gente mostrar alguns exemplos, porque um dos pontos que preocupa muito o produtor de leite, e estava preocupando também várias indústrias, é a questão do interrompimento da coleta de leite. Como é que isso vai funcionar? Como é que isso funcionaria, né, em relação à média geométrica? Bom, então vamos ver um exemplo onde a coleta de leite é mantida. Considerando que no início, né, em junho de 2019, foi o primeiro mês de vigência efetiva da instrução normativa, vamos considerar que esse produtor teve 1 milhão de contagem de padrão em placas. É bom lembrar nesse ponto que a interrompimento da coleta do leite na propriedade é medida só em relação à contagem bacteriana total. Não existe esse procedimento para contagens serossomáticas. Não quer dizer que o produtor e o laticínio não devam buscar os padrões máximos de qualidade. Porém, a interrupção da coleta ela só ocorre em relação ao desvio da contagem padrão em placas. Ele teve 1 milhão, ele está fora, porque o máximo é 300 mil. Em julho, teve 800 mil UFC por ml, está fora, né? Em agosto, com o resultado de agosto, ele completa a média geométrica dos 3 meses, né? De junho, julho e agosto, né? Aqui está errado, esse janeiro, fevereiro e março. Então, ele tem uma média geométrica desses valores de 824 mil. Ele está fora, vai ter seu leite interrompido, a coleta interrompida? Não. Permanece, porque essa é a primeira média geométrica trimestral do produtor. Em setembro, ele registrou, mandou a análise oficial para a rede laboratório, para a Rede Brasileira de Qualidade do Leite, deu 350 mil. Então, com esses últimos 3 valores, representam agora a média geométrica de 580 mil. Continua fora, acima dos 300 mil. O laticínio, o corpo técnico do laticínio identificou, assistência técnica ajudou aquele produtor, e ele teve vontade, teve condições de fazer as mudanças necessárias. Em outubro, ele atingiu 100 mil UFC por ml, fazendo com que a média geométrica de agosto, setembro e outubro caia para 290 mil. O leite continua sendo coletado normalmente, né? Um exemplo onde a interrupção da coleta, mesma coisa aqui, nós temos um produtor, né, com 660 mil no primeiro mês, 631 mil no segundo, ele permanece com níveis altos de resultados mensais, e em outubro continua, por algum motivo, não foram tomadas medidas de correção dentro da propriedade, os níveis continuam altos de CPP, e essa contagem é de 695 mil. Nesse momento, o leite deve ser, a coleta do leite desse produtor deve ser interrompida. Um outro exemplo, 3, é que quando acontece o seguinte, né, o leite, nós temos a média geométrica trimestral fora do padrão, as 3 primeiras fora do padrão, porém, com a instrução normativa número 58 e 59, o Ministério diz que, quando o produtor obter um resultado mensal abaixo do limite de 300 mil, essa coleta não vai ser interrompida. Então, ele teve um resultado acima aqui, mas a coleta mensal é de 100 mil, é mantido. Porém, no mês subsequente, ele volta a ter um valor acima dos 300 mil, e a média geométrica continua acima dos 300 mil também. Então, nesse caso aqui, agora sim, esse leite vai ser interrompido, né? No mês seguinte, ele volta a 200 mil. Por uma questão também de médias mais baixas aqui, geométricas, esse leite teve uma média geométrica trimestral de 215 mil ao retorno da coleta. Se no mês subsequente ele tem uma média mensal acima de 300 mil, e a média geométrica trimestral também está acima de 300 mil, vai ser interrompido novamente. E aqui é um caso em que você não tem um resultado, você perdeu um resultado, por algum motivo foi coletada essa amostra, foi enviada ao laticínio,
e nós não temos, mas essa amostra chegou fora da temperatura, chegou congelada, ou se perdeu no meio do caminho, né, teve um vazamento, você não tem esse resultado. Então, você tem agora somente o resultado do mês, e esse resultado do mês vai compor a média geométrica. E, subsequentemente, até que você novamente tenha 3 médias geométricas trimestrais, o resultado do mês vai prevalecer. Então, aqui, nós agora sim, começa a contar novamente, nós temos 3 resultados mensais e a média geométrica valendo novamente. E aqui é o mesmo caso, onde você tem a perda, e aqui você tem a interrupção da coleta, porque você tem uma média geométrica acima dos 300 mil. E para finalizar, mais uma vez, educação continuada dos produtores rurais, ela está presente na norma, né? Ela deve ser buscada constantemente pelos estabelecimentos. Eles são obrigados a realizar monitoramento atualizado do cadastramento de seus fornecedores, incluído no seu programa de autocontrole, a educação continuada dos produtores rurais. E o mínimo que deve se oferecer via ensino à distância, cursos online, publicações técnicas via boletins informativos, redes sociais, sobre esses itens aqui, instalações, padrões mínimos para instalações, equipamento de ordem e refrigeração, manejo de ordem, a qualidade da água, o controle sanitário de rebanho, e ações corretivas em relação ao leite dos produtores rurais. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre as principais novidades em relação à instrução normativa número 77 e 78. O nosso contato está aqui na tela, por e-mail, ou pelo nosso saque, ou por telefone. Muito obrigado a todos, e estamos aqui para poder responder as dúvidas dos senhores. Parabéns, Julieta, parabéns, Cláudio, pelas apresentações. Estamos aqui recebendo já algumas perguntas. Gostaria de avisar que nós temos aí um link no chat e um QR Code em tela com um questionário para avaliação desta conversa, né? Então, solicitamos que vocês façam uma avaliação e nos dê esse feedback. Isso é muito importante para a Embrapa. E já temos aqui algumas perguntas. Aqueles que tiverem alguma dúvida, por favor, colocar aqui que nós vamos começar a sessão de perguntas. Eu gostaria de fazer 2 perguntas, inicialmente para a Julieta. A primeira, Julieta, eu posso enviar a amostra com frasco de outro laboratório? E a segunda, eu posso enviar amostras sem conservante? Bom, a resposta da primeira pergunta é não. Não pode enviar com frascos de outros. Tem que ser o frasco fornecido pelo laboratório, mesmo porque a gente tem um controle interno dos conservantes que a gente coloca, né? Então, tem que ser os que a gente envia mesmo. Caso não tenha, solicite que a gente envie. E no caso de frascos sem conservante, também não pode, porque o conservante é essencial para manter, né, no caso, por exemplo, da contagem total de bactérias, evitar que haja o crescimento dessas bactérias, e no caso do CCS, para preservar as células somáticas. Então, tem que ter o conservante para garantir a veracidade do resultado da análise. Também amostras sem conservante são descartadas. Ok, obrigado. Agora, 2 questões para o Cláudio. Doutor Cláudio, para o entendimento da normativa, é válida a data de coleta da amostra do leite cru refrigerado ou da análise realizada pelo laboratório da RBQL? Essa é uma primeira pergunta. E uma segunda pergunta, a capacitação de que fala a pergunta anterior pode ser realizada somente pela RBQL? Boa pergunta, Alessandro. Conforme o artigo 40 da Instrução Normativa 77, a coleta da amostra deve ser, no mínimo, mensal, né? Então, portanto, o que é válido é a data da coleta, e não da análise da amostra. Então, é a data da coleta que vai contar. Em relação à capacitação, não, os técnicos poderão buscar todas as fontes de captação que os tornem aptos a adequar a qualidade do leite a campo, não precisando ser somente da RBQL. Ele pode buscar fontes, instituições públicas ou privadas. Ok, obrigado. Julieta,
Como coletar as amostras de leite para fazer a análise de ureia, já que é um novo serviço, né, que o laboratório passa a oferecer, né? Alguns clientes gostariam de ter essa informação. Está mudo, Julieta. Por favor, você está muda. Tanto a análise de ureia quanto a análise de caseína, o procedimento é o mesmo para composição e CCS. Os frascos são os mesmos e a análise vai ter o mesmo procedimento. Então, você vai pedir para fazer a análise de caseína, ureia, e nós vamos emitir o resultado, vamos enviar o frasco de CCS, é o mesmo para ureia e caseína, você não precisa coletar outra amostra, nós vamos enviar os resultados de todas as análises. Ok, eu tenho uma pergunta aqui que pode ser feita para os dois, fiquem à vontade, talvez os dois possam responder, um complementando o outro, é sobre as análises de antibióticos. Elas já estão sendo realizadas e cobradas? Qual a situação atual? O Alessandro, a gente recebeu até um ofício do MAPA dizendo sobre essa questão, que os clientes estão perguntando se já está vigente ou não. Na verdade, está nas INs, mas não está tendo validade. Por quê? O MAPA precisa validar esses kits com a ajuda da rede, para só assim escolher os kits que são válidos para as análises. Isso ainda não foi feito. Então, dessa forma, as análises, elas podem ser feitas, sim, para controle interno, mas não tem validade fiscal. Julieta, e no mínimo são 2 bases, não é isso? Isso. Na verdade, 2 grupos, né? E dois grupos de antibióticos. De antimicrobianos, né? Isso. Aqui, Julieta, temos uma pergunta, as 2 perguntas até relacionadas uma com a outra, então vou fazer as 2 em sequência. As amostras podem ser enviadas congeladas? Eu posso enviar gelo em cubo, em bloco, raspas de gelo nesse envio? As amostras não podem ser congeladas, porque isso vai influenciar nos resultados das análises, tanto de CTB quanto de CCS. Então, as amostras congeladas são descartadas. No caso de gelo, como nós agora vamos oferecer, né, o transporte, o caminhão refrigerado, não vai ser mais necessário o uso de caixas nem gelos. Caso o cliente queira mandar mais de 2 coletas, ou seja, ele vai mandar via transportadora ou entregar pessoalmente, aí sim ele pode utilizar, mas somente o gelo reciclável. Porque tanto bloco de gelo, os outros tipos de gelo vão contaminar a amostra e podem adulterar o resultado das análises. Então, tem que ser gelo reciclável. Ok. Qual a quantidade de leite necessária em cada amostra? O cliente deve se atentar sempre em encher 2/3 do frasco que a gente envia. Porque se tiver um volume muito pequeno, a gente não consegue analisar. O equipamento, ele puxa uma quantidade mínima, um volume mínimo, para ser analisado. Então, a gente precisa que encha 2/3 do frasco enviado. E quanto à etiqueta, o produtor pode coletar a amostra sem a etiqueta, com o código de barra? Não pode, porque a etiqueta, ela garante todos os dados do cliente, e isso vai sair também nos resultados. Uma coisa que eu até esqueci de falar na apresentação é que quando o cliente aderir à questão do transporte, ele também vai receber, ele não vai gastar por correio, a gente enviar para ele, não. Nós vamos enviar pelo caminhão o material, tanto os frascos quanto as etiquetas vão no caminhão, ou seja, ele vai enviar a coleta, né, e vai receber o novo material. Uma pergunta para o Cláudio, uma pergunta que ele
falou na apresentação dele, mas que ela é muito recorrente e importante, que é o retorno à coleta do leite. Ele deve ser apresentado o resultado da média geométrica da CPP dentro do padrão, quer dizer, para o retorno da coleta do leite, deve ser apresentado um resultado dentro da média geométrica. É importante, né, Cláudio, frisar isso, porque para que o produtor saiba quando que ele pode ter a sua coleta restabelecida. Ele não precisa ter no mês seguinte, a média geométrica trimestral dentro dos 300 mil. O que ele precisa para retornar a coleta é um resultado mensal seguinte, né, um novo resultado, na verdade, já abaixo dos 300 mil. Então, aí não vai mais se considerar a média geométrica trimestral. Desde que também o laticínio comprove que ele identificou e corrigiu as causas que levaram à não conformidade. Então, tem que ter duas ações aí. O que vai valer para ele retornar a entregar leite no laticínio não é a média geométrica trimestral, e sim o resultado mensal seguinte abaixo de 300 mil, e a comprovação pelo laticínio que realmente foram tomadas medidas corretivas na propriedade para sanar o que levou a esse desvio no resultado. É importante isso. Ele tem que, para ter a coleta suspensa, ele deve ter 3 médias geométricas fora, né, do limite, né, o que seria 5 coletas no total, né, fora do limite estabelecido pela IN. E apenas uma amostragem dentro do estabelecido já permite ele voltar a fornecer, né? E é importante dizer que mesmo, porque às vezes ele teve alguns resultados anteriores muito ruins, então a média geométrica trimestral dele continua muito elevada. Uhum. E até que essa média geométrica atinja padrões abaixo de 300 mil, pode ser que demore alguns meses. Mas se ele manter o resultado mensal abaixo de 300 mil, mesmo que no primeiro, segundo ou talvez terceiro mês essa média geométrica trimestral ainda continue alta, ele não terá coleta interrompida. Mas, consequentemente, ao final de 2, 3 meses, a média geométrica trimestral tende a baixar e entrar dentro dos padrões. Perfeito. Isso é importante frisar mesmo. Nós temos uma pergunta aqui da Glenda Holanda para a Julieta. Eu coloco aqui essa pergunta em tela. Qual a amplitude geográfica de clientes do laboratório de qualidade do leite da Embrapa? A Glenda é de Recife, Pernambuco. Eu não entendi bem a pergunta dela, amplitude geográfica. Se a gente consegue atender ela, é isso? Ela, possivelmente... A gente tem clientes no Brasil todo, inclusive bem distantes, na Bahia. Nessas primeiras rotas que a gente criou, não está contemplado o Recife, porque a gente não tem quase cliente lá. Mas se houver demanda, com certeza vai ter rotas para lá, sim. Mas caso ela queira mandar por transportadora ou Sedex, Correio, ela pode enviar. Avião. Okay. No momento, as nossas rotas não contemplam o Recife. Ok, porque nós temos aqui uma pergunta que vai no mesmo caminho, né? Qual o raio de ação do caminhão de coleta da Embrapa? Feito pelo Márcio Docema, de Santa Cruz da Conceição, São Paulo. Então, a resposta, né, para a Glenda também vale para o Márcio, né? Se ele quiser enviar através de um outro meio de transporte, nós recebemos. Mas, por enquanto, ainda não estamos buscando nessa região, não é isso? No caso de São Paulo, nós podemos estudar o caso, porque nós temos clientes em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Então, é o caso dele entrar em contato e a gente viabilizar, de repente, essa coleta para ele. Perfeito, perfeito. Obrigado, Julieta. Aqui uma pergunta que... Quem verifica os resultados de CPP? Uma pergunta que
Mas fica bem amplo isso aí, né? Sem dúvida. Eu coloquei até como uma provocação. Porque... na verdade, vou falar, Juliana. Pode falar, Cláudio. Não, na verdade, você tem vários níveis de verificação, né? Você tem os resultados de CPP são verificados pela própria auditoria do próprio estabelecimento também. O próprio Ministério tem esse controle através da Rede Brasileira de Qualidade do Leite, não é isso? Isso, eles recebem o resultado. A gente envia para o cliente e envia para eles. As superintendências federais da agricultura, né, elas fazem essa verificação e quando vão fazer auditoria nos estabelecimentos, eles verificam esses registros. Exatamente. Então, é bem amplo, mas o estabelecimento tem o controle interno dele sobre os seus clientes, e por isso a importância do plano de qualificação dos fornecedores, para que ele faça um diagnóstico da situação e das prioridades, como o monitoramento dos seus produtores, né, esse é o grande diferencial dessa norma, né, como que está a evolução, percentual de produtores dentro, em conformidade ou não conformes em relação a esses parâmetros. Então, o próprio estabelecimento faz essa verificação. E tem a verificação, vamos dizer assim, a fiscalização oficial, né, que aí realmente é o MAPA, o fiscal federal, fazendo a fiscalização desses resultados no estabelecimento, mas não olhando produtor a produtor, né, ele pode casualmente fazer uma visita em loco, alguma coisa assim, mas ele vai observar os registros auditáveis e as metas propostas pelo laticínio no seu plano de qualificação. Você está atingindo as metas, os objetivos, então acho que é isso. Ok. Uma pergunta aqui para a Julieta. Julieta, quais são os conservantes utilizados nesses pratos para a amostragem? Nós temos 2 tipos de conservantes, né? No caso do CTB, a gente utiliza o azidiol, que é um conservante azul, e ele serve exatamente para evitar o crescimento das bactérias durante o percurso da coleta até a chegada no laboratório. E o de CCS, composição, inclui ureia e caseína também, é o Bronopol, que é um corante vermelho, né? O leite vai ficar avermelhado, e ele serve para garantir que as células somáticas sejam preservadas. Perfeito. A próxima pergunta do Aron Marcos Correia, né? Boa tarde a todos. Já existe uma data para o produtor ter obrigação de se adequar às normativas de qualidade do leite? Cláudio, por favor. O Aron Marcos, na verdade, né, já está vigente a norma, como eu falei, no dia 30 de maio de 2019, essa norma entrou em vigor. Naquela época havia uma preocupação muito grande se ela, já no mês de junho, valeria, né, a questão da interrupção da coleta, que era o que mais preocupava os produtores e estabelecimentos. E não, né, a partir daquela data de 1º de junho, os laticínios e produtores tiveram 5 meses para se adequarem, para tomarem medidas de educação continuada, dias de campo, visitas técnicas nas propriedades, palestras. Então, somente em outubro, se a gente considerar junho, julho, agosto, setembro, somente em outubro teria essa possibilidade de interrupção da coleta do leite. Então, já está vigente, né, essas normas, elas desde 1º de junho de 2019, efetivamente, e então já estão valendo, sim. Mas só a partir de outubro de 2019 é que houve a possibilidade de ter a interrupção da coleta do leite. Outra coisa que eu queria só complementar, que eu acho que a dúvida dele, o Alessandro, é o seguinte: mas se eu não me adequei a partir de outubro, né, eu continuo com problemas. Por isso que eu novamente, eu reforço a questão do plano de qualificação de fornecedores. Cada estabelecimento vai construir o seu plano de qualificação de fornecedores. Dentro desse plano, vai ter os objetivos, vai ter as metas a serem atingidas, vai ter um cronograma de execução. Então, não significa que um produtor que esteja ainda hoje fora de alguns pontos, que não é só contagem de células somáticas e contagem bacteriana total, são um dos parâmetros a serem medidos, mas nós temos toda a implementação das boas práticas agropecuárias a serem inseridas nesse contexto. Então, dentro do plano de qualificação, o laticínio, o estabelecimento, ele vai ter grupos, perfis de produtores a serem trabalhados e escalonados ao longo do tempo. Isso pode
pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai depender de como foi acordado, construído esse plano. Então, tem produtores que são prioridades, são produtores que estão fora já dos padrões de qualidade, né, estão com números muito altos, possivelmente eles vão ser trabalhados primeiramente. E esse já, possivelmente, grande parte desses, dependendo da meta, às vezes é 50%, 60%, 80% desses produtores, devem voltar aos padrões de conformidade até o final do ano, por exemplo, né? Então, já foram trabalhados e já se incorporaram. Outros 20% vão ficar mais para frente. Então, é importante dizer isso, porque vai depender de como foi construído o plano de qualificação desse estabelecimento para cada propriedade, né? Aqui uma pergunta interessante da Joyce Vilela, Emater, Rio Paracambi. É obrigatório fazer o exame do leite mensalmente, também no caso de pequenos produtores? Ou seja, aqueles que ainda entregam em latões? Cláudio, por favor. Sim. Como eu falei na minha apresentação, né, a entrega em leite em latões ainda é permitido. A questão da temperatura não vai ser mensurada, ele deve ser entregue em temperatura ambiente, mas no máximo respeitando até 2 horas após o término da ordenha. E deve ser retirada uma líquida composta de amostra de leite de todos os latões constantes no vidro transportador daquele produtor para fazer a análise. Não é isso, Julieta? Isso mesmo. Então, sim, independente se é tanque de expansão individual ou se são latões, deve-se sim, se é pequeno produtor, se ele entrega 1 latão ou 10 latões, isso não importa, né? Se for 1 latão, ele vai tirar uma líquida desse latão. Se ele entrega 10 latões, você faz uma amostra composta. Fazer uma amostragem, Uma amostragem composta desses 10 latões e vai te mandar essa amostra para a rede de cuidado do leite, para análise. Aqui uma pergunta da professora Valdiane Dias Cerqueira, obrigado pela sua participação. Né, nós estamos muito ansiosos por isso também, o Valdiane, obrigado pela participação. Na verdade, a gente já está com um laboratório montado para começar a realizar esses testes. Estamos esperando, né, essa pandemia também deu uma quebra nessa validação, mas eu acredito que ainda esse ano a gente vai ter uma resposta em relação a essa validação e começar a utilizar os kits que o mapa vai orientar. Tá bom? Ok, obrigado, Rodiane. Aqui uma pergunta sobre controle do cliente, né, controle de qualidade Vitalac laticínio. Para análise de todos os grupos de antibióticos na recepção do leite, como proceder à mesma se não existe um teste rápido para descarga? Tendo em vista que os testes amplos têm um amplo espectro, demoram 3 horas para se obter o resultado. Isso é um gargalo, né, Alessandro? Isso... eu não sou profundo conhecedor da parte de testes, mas eu acredito que seja um gargalo para a maioria dos laticínios ainda. Apesar que nós temos vários testes disponíveis, né? Eu acho que com resultados menores que 3 horas. Não é isso, Alessandro? Acho que você pode contribuir um pouco mais, talvez. Sim, a questão desse tempo aí de 3 horas, por enquanto, é uma obrigação, né? Aqui, uma outra pergunta. Arnaldo Prata Neiva Júnior, de Rio Pomba. A partir do momento que as médias geométricas de CPP estiverem fora dos limites e for interrompido a coleta, como será feita a próxima média? Na verdade, o Cláudio acho que já comentou isso, né, Cláudio? Isso, só reforçando novamente, a mesma... Na verdade, se ele tiver três resultados fora do padrão de média geométrica trimestral, a coleta vai ser interrompida até que ele apresente um resultado logo em seguida, que vai demorar uma semana, né, Julia? Porque é o prazo de até 96 horas para envio, mais 3 dias para divulgar o resultado. Então, ele precisa ele vai ter um prazo de interrupção
obviamente, que vai ficar sem entregar esse leite, mas ele precisa apresentar logo em seguida um resultado mensal abaixo de 300 mil. Né, e comprovar as medidas que ele fez para melhorar esse resultado, né? O que ele fez. Exatamente. E aí, o que vai valer? Vai valer enquanto ele apresentar novamente. Aí, como ele perguntei, como será feita a próxima média? Normalmente, esse resultado vai compor, né, esse resultado vai servir para compor a média geométrica, o resultado mensal já vai fazer parte para compor a média geométrica trimestral, a média geométrica trimestral vai continuar acima do parâmetro, com certeza, mas enquanto ele apresentar mensalmente resultados abaixo de 300 mil, esse leite não é interrompido até que a média geométrica trimestral volte novamente aos parâmetros conformes. Algum comentário, Julieta? Não. Não? Você fez uma menção que queria fazer algum comentário? Aqui uma pergunta do Bruno Correia Machado Rodrigues. Boa tarde a todos. Com este novo serviço de coleta, haverá recepção de amostras aos finais de semana e feriados? É o Bruno Machado, de Mutum, Minas Gerais. Eu acredito que sim. Os clientes vão ser avisados previamente as datas que vão ser passadas em cada rota, né? Então, a rota do Bruno vai ter uma data pré-estabelecida. Na verdade, os clientes vão ter que se adequar a essas datas que a gente vai passar. A professora Dulce, professora de Química, Teresina, Piauí. Obrigado, professora, pela participação. Qual a quantidade de conservantes adicionado à amostra? Na verdade, a gente já compra nossos frascos, já vem com um comprimido, né, com a dosagem certa. Então, assim, nós já temos o fornecedor que nos fornece com o conservante na dosagem correta. O que a gente precisa é um comprimido pequenininho, que tem uma quantidade que a gente necessita para conservar aquela quantidade de leite. E isso é interessante, né, Julieta? Porque você padroniza e evita erros, né? De quando a gente utilizava antes conservantes líquidos, né? Ele é sólido, ele é um comprimido. É sólido, né? E tem. A gente já compra pronto. Ok. Aqui uma pergunta da Joyce Vilela. Obrigado pelo retorno, parabéns pelo evento. Obrigado, Joyce, por você participar. Qual o custo de cada análise? Eu entendo que o preço de cada análise. Aí tem que... Ela vai ter que deixar o e-mail dela, a gente dá o retorno por e-mail, a gente envia a tabela para ela de preço. Porque, inclusive, foi alterado os preços agora, né, em função dos novos serviços. Se ela puder deixar o e-mail dela, a gente encaminha a tabela para ela. E tem uma variação em função também da quantidade de amostras analisadas, não é isso? Para 1, para 100, né? Okay. É diferente. O combo, né? Se a pessoa quiser fazer CCS mais CTB e composição, é outro preço. Ok. A Embrapa nos pede que... Lembramos que vocês poderão assistir essa palestra posteriormente na Replate. E também terão materiais disponíveis sobre o assunto, né? E pedimos também que respondam a pesquisa, né? O questionário de pesquisa de avaliação da transmissão ao vivo, tá? Então, pedimos àqueles que estão conosco que façam uma avaliação, isso é muito importante para a Embrapa, para o Laboratório de Qualidade do Leite, né? E as perguntas, até o momento, eu passei todas para os palestrantes, né? Então, estamos aqui com alguém. Aqui temos uma última pergunta, mas aqui do César Miasi. Qual é a vida útil da amostra, né? Então, ou seja, dentre os tempos de coleta e análise. São 7 dias. Entre a coleta e a análise que a gente garante que o resultado vai estar de acordo. Ok.
Rosana de Calhau, só para informar, existem testes rápidos para muitos grupos de antibióticos, testes lentos abrangem vários grupos em um só. Ela coloca teste rápido, mas é porque a gente ainda não definiu quais os testes, né, Julieta? Que nós Isso, vamos trabalhar, né? exatamente. Então, em função disso, A gente está na dependência da validação dos kits que o Ministério vai nos fornecer. Ok. Eu não posso sair daqui. Tem alguém aqui pedindo? Aqui a Joyce Vilela aguarda envio de uma tabela de preços, enfim, tem um e-mail aqui. Joyce, você será atendida. Estamos aqui registrando a sua solicitação, tá? Enfim, estamos aqui caminhando para o final. Se você deseja, então, conhecer os serviços, né, do nosso Laboratório de Qualidade do Leite, nós estamos à disposição. O contato foi realizado, foi colocado em tela, né, pelo Cláudio Paiva e pela Julieta. O laboratório permanece à disposição de vocês. Agradecemos aos palestrantes, né, por essa conversa, né, muito produtiva, né, com muitas dúvidas. E passo a palavra, então, para vocês, né, para a Julieta e depois para o Cláudio, para que vocês façam aí o encerramento. Eu agradeço a todos os participantes, né? Esperamos que vocês entrem em contato conosco, que essa parceria fique cada vez melhor, né? A gente está procurando melhorar os serviços exatamente para atendê-los melhor. Queria agradecer a participação de todos os ouvintes, participação da Julieta, do Alessandro, pela oportunidade em esclarecermos algumas dúvidas, e dizer aos nossos ouvintes também que nós temos na nossa página do ead.cnpgl.embrapa.br os cursos à distância, 2 cursos especificamente ligados a essa área de capacitação de técnicos de laticínios e produtores, como determinado pela norma, o curso de amostragem, transporte e coleta de leite e o curso de produção de leite de qualidade. Então, todos bem-vindos a acessar e fazer o curso também. Obrigado a todos. Obrigado a todos, tenham uma boa tarde e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.